Só um minutinho, que eu tinha esquecido. Vou escrever aqui, Kit. Legal, fica à vontade aí, pode começar. Eu vou pedir para o pessoal deixarem os microfones, por enquanto, fechados. Daqui a pouco a gente abre para começar a interagir com os palestrantes, só para evitar interferências. E sejam todos bem-vindos. Mais um webinar da NAD aí, junto com o Fernando Grise, da Cultura Empreendedora. Eu vou colocar os links aqui do Fernando, da Cultura Empreendedora. É um grupo do qual eu faço parte ali no WhatsApp e com gente espetacular ali, sempre conversando sobre empreendedorismo, startup, estratégia, que é criado aí pelo nosso querido Fernando Grise, que hoje está aqui com a gente, dispondo um pouco do tempo dele para nos ensinar um pouco aqui a visão dele como estrategista, como gestor, como conhecedor de startups. Boa noite, Ricardo, que é o nosso presidente aqui da ANAD, Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital. Vou passar a palavra para o Ricardo e aí deixo a bola com o Grise, para o Grise mandar bala. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, pela disponibilidade de todos vocês em conhecerem um pouquinho mais sobre o tema, principalmente esse tema que é tão importante para nós, advogados e profissionais ligados à área do direito. Então, aproveitem ao máximo. O Fernando Grise é uma referência no mercado aí de empreendedorismo e estratégia. Fernando, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. E a casa é sua aqui, fique à vontade a iniciar a apresentação, debater com os nossos participantes, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo e boa noite. Bom evento. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando, né? A gente tem alguns chapéus aí, né, que a gente acaba usando, né, não só pela falta do cabelo, né, mas a gente tem o chapéu do professor, né, do acadêmico, né, eu dou aula de gestão estratégica de negócios e governança corporativa em MBAs, no Senac, da Laureate, né, e recentemente, há uns 2 anos atrás, quase 3 anos, eu lancei um canal para falar sobre estratégia, né, e eu chamei o canal de Estratégia Sem Crise, porque a estratégia de negócios ela é ensinada em escolas de negócio, né? Não dentro do programa de graduação, mas em programas de pós. E temos grandes referências de escolas de negócio, Harvard, Stanford, que é a escola de engenharia, mas tem uma área de negócio muito grande, né? E a GV no Brasil, né, que é referência, e eu fui conhecer a parte de estratégia na administração, acho que no penúltimo ano, e foi interessante, né, porque quando eu fui estudar a estratégia, depois fui estudar empreendedorismo, eu vi muita semelhança, né, então, assim, eu sempre falo que o administrador não precisa, o empreendedor não precisa ser um administrador, mas o administrador precisa ser um empreendedor. Por que isso? Porque o empreendedor ele é o que assume risco de criar algo novo, né? Então eu sempre falo, inovação, quem é o pai da inovação é o empreendedor. Então, no Brasil a gente tem uma divisão ainda pelo GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que ele monitora atividades empreendedoras no mundo, ele divide entre necessidade e oportunidade. Eu estou do lado da oportunidade. O Sebrae fica no lado da necessidade com microempresários, né, que tem crescido muito isso com a pandemia, essa história de empreender por necessidade, mas o que a gente sempre busca e que eu sou apaixonado é pelo diferente. Realmente a inovação, como eu estava conversando no começo aqui no bate-papo, Schumpeter, né, teoria de desenvolvimento econômico, né, um pouquinho de economia, né, ciclos econômicos, né, modelos de negócio, tendências, disrupção e inovação. Às vezes a disrupção acontece de uma maneira espontânea, pelo bem, como o iFood está transformando um negócio de restaurante, como o Uber está transformando um negócio de transporte, né, Airbnb, negócio de hotel, ou por alguma coisa ruim, né? O Japão teve que se reinventar depois da bomba atômica, Israel tem que inovar senão morre, né? Por isso que é o Startup Nation, né? Então a gente vive ciclos, né? E essa inovação ela é legal para a economia porque ela desenvolve novos setores, né? Você viu pelo caso do iFood, por exemplo, startups, eu vi uma recentemente, uma excelente ideia, bags de delivery
que esquentam a comida. Automaticamente o iFood não é concorrente, é cliente. O cara teve a ideia de fazer um bag, que é aquela sacola de delivery que esquenta. Né? E virou emprego, né? Nem vamos falar da parte trabalhista, né? Do subemprego, etc., que paga mal, ou as grandes dificuldades, né? E assim, já que eu estou falando com advogado, a gente tem uma premissa no nosso grupo de inovação, no segundo chapéu, né? Que a gente tem um grupo de startups para pré-aceleração de startup dentro da PUC São Paulo, e a gente conseguiu, eu sempre brinco que eu tive que fazer um pitch para o bispo, né? Porque a PUC São Paulo é católica, né? Para a gente conseguir falar de inovação. Quando a gente falou de inovação, não passou. Quando a gente falou de cultura empreendedora, pelo lado cultural e humanista da PUC, passou. Né? Então, a gente consegue estar ajudando pessoas aí, fazendo eventos nas faculdades, e realmente causa um pouco de problema, né? Tanto que a pré-aceleradora não foi para a FEA, né? Que é a Faculdade de Administração, foi para o campo de tecnologia da PUC, que é uma mentalidade completamente diferente. Na fé não vai passar, não adianta, né? Porque o administrador tem aquela história do administrador e do empreendedor. Por que o administrador tem que ser um empreendedor? Porque senão acontece como aconteceu com a Olivetti, com a Kodak. Faz um baita produto, mas não acompanha o mercado. Tanto que uma máquina de escrever até hoje funciona, né? Conversando uma vez com um senhor num evento na PUC, né? Falou, ó, Fernando, olha como é legal isso. Fui com o meu sobrinho e com o meu neto no museu. Aí tinha uma máquina de escrever, podia tocar, né, para ver isso. Aí o moleque falou pro outro, olha, mano, que da hora, digita e imprime. Mas você vê, né, Fernando, eu acho que o problema que você está narrando de um certo conservadorismo, no caso da PUC, né, de visão. Porque a palavra inovação, às vezes, dá essa, por ser muito uma palavra disruptiva, ela dá uma quebrada. E não pegou na FEA, mas pegou na parte de tecnologia. Porque eu acho que o ensino universitário nosso, da mesma forma que o ensino básico, fundamental, ensino médio também, ele não ensina algumas matérias que deveria ensinar para a vida. Sim. Né? A gestão, a estratégia, o desenvolvimento, a curiosidade da pesquisa, a pesquisa em grupo, a solução do problema em grupo, tanto que a educação finlandesa é eleita como a melhor do mundo, paritariamente ali, na cola com a canadense, porque são educações voltadas não para o decoreba para passar na prova, que você depois não vai lembrar. São você tem as matérias básicas, óbvio, você precisa fazer conta, precisa saber, né? Você tem ali idiomas que são importantíssimos para você ser um cidadão do mundo. Você tem matemática, que é fundamental, a programação hoje, porque tudo é tecnologia, tudo é computador, bastou ter um smartphone na mão. Mas essa questão ligada à resolução de problemas, economia doméstica, gestão, que nós não temos, nós insistimos numa educação ainda que já está ultrapassada, e a formação universitária segue o mesmo currículo há milhões de anos. Você pega o currículo do direito da administração, são as mesmas matérias há muito tempo. E aí o cara sai formado, sabendo partida dobrada da contabilidade. O cara sai que ele não faz mais, porque você hoje tem CRM para fazer, ERP para fazer. Sim. Você no direito, que é eu acabo sendo bastante repetitivo, mas eu julgo isso como muito importante, por isso eu repito, no mesmo viés que você, essa questão da inovação, da cultura de empreendedor, de entender de estratégia e outras coisas. No direito, Fernando, acontece um problema grave, que é um currículo voltado para briga. Tudo vai para o fórum. Né? Você estava comentando antes da gente começar sobre o crescimento de Lawtechs. Ele poderia ser até maior e mais forte se a gente saísse dessa cultura de tudo tem que ir para o fórum, tudo tem que brigar, tudo tem que ser brigando. Né? Então é perfeitamente compreensível que por que na FEA nunca ia pegar.
Se você for na faculdade de Direito, também não vai pegar. Uhum. E isso é um ponto que eu julgo como negativo, né? De uma certa forma. Por isso que a gente tem que propagar bastante essa questão da inovação, do empreendedorismo de uma forma bacana, do SG, né? Porque se a gente deixar como está, a gente acaba prejudicando o país e indo para frente, porque o cara fala assim, empreendedorismo é programa de televisão lá, que o cara compra a máquina de fazer fralda e fatura 100 pau por mês, que é, no fundo, uma enganação, né? Não é simples assim. Compra uma máquina de fralda e fatura 100 mil, né? Esquece de falar tudo que tem por trás que precisa, né? Não, a gente fala muito de mudança de mindset, né? Uma frase que eu ouvi há muito tempo. Quando a mudança vem de cima, ela é autoritarismo, nepotismo, controle. Quando ela vem de baixo, ela é inovação, né? Então, a gente sempre buscou falar com os alunos, sempre buscou alguns projetos, algumas coisas, e até hoje, assim, eu estudo o tema desde 2004 e empreendo desde 98, né? Então, aí é o meu terceiro chapéu, empreendedor, né? Eu estava comentando aqui, faz uma conta para mim aí de cabeça. Quanto que é 10 pau de salário em 98? Eu larguei carreira de executivo, assim, com QI mesmo, e vim empreender em Ribeirão Preto, no fundo de garagem, né? Aí fui buscar o Sebrae, o Empretec, o seminário, e faz uma conta aí, quanto que é 10 mil hoje, que eu faturei no seminário. Né? Hoje seria coisa de 30 pau, né? Com 500 reais que eu peguei para fazer uma coisa inovadora durante o programa do Sebrae, eu fiz 10 mil, fui morar em Maresias. Fiquei 2 anos lá. Tá? Deixa eu só dar um oi para a Lidiane. A Lidiane é nossa diretora da ANAD, que vai participar aqui, que ela entrou agora. Oi, Lidiane. Boa noite, Lidiane. Então, assim, antes de ter no dicionário o empreendedorismo, né? Eu já empreendi, né? Então tem esse lado também, né? E muitos dos nossos membros, eu tenho certeza, porque na ANAD, apesar de ser uma associação com o nome de advogados, nosso estatuto permite estudantes, permite técnicos de outras áreas, a gente tem peritos, pessoal de TI, porque o direito digital está muito ali interligado. Todos aqueles que estão estudando uma formação e pensam em montar um negócio, tem ali a sementinha, né? Mas ele não tem na teoria, na faculdade, o que você falou. Você só vai ver cadeiras de inovação, de estratégia, nas pós, não na graduação. E não é todo mundo que faz pós. Por isso que você tem tanto empreendedor que 1 ano, 2 anos depois, quebra, né? Sim. É uma coisa que eu falo, nada mais prático que uma boa teoria, né? Então, assim, acho que quando eu resolvi criar um canal de estratégia, foi muito para falar, né? Porque o que aconteceu depois do Canvas, né? Do Alex Osterwalder lá? Ele foi estudar no doutorado dele ferramentas de estratégia. Ele viu que só tinha documento de plano de negócio, de 3 cenários, 80 páginas, etc. E ele conseguiu, num quadro, né? Revolucionar o jeito de pensar. Só que o Canvas, ele é modelo de negócio, ele não começa no certo, que é identificar tendências, etc, etc. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que a cultura empreendedora e a estratégia, elas andam muito juntas, né, porque vou falar uma palavra que vocês estão muito acostumados, processo. Na área de vocês é ir para o fórum, no meu lado, na minha área é transformação. Entra matéria-prima, sai produto e serviço. Né? Então, a gente está vivendo num mundo aí onde um artigo de Stanford, The End of Innovation Era. Grandes tendências, grandes fatores-chave de mudança mudam o mundo, tecnologia. Quais foram os 2 empreendedores que surfaram o desenvolvimento tecnológico na área de computação? Jobs e Bill Gates. Vamos precisar outra revolução tecnológica para começar a surfar outras ondas. Tanto que eu sempre truco os empreendedores que vêm buscar comigo, falo assim, tira a galera do Instagram e do Facebook e do WhatsApp. Você não tira os caras disso. É isso mesmo. Você vai fazer um aplicativo, vai rodar no Android ou vai rodar no iOS. Sim. Então, o Steve Jobs pelo hardware e o Bill Gates pelo software. Esses caras ganharam bilhões com a revolução tecnológica. Qual é a próxima revolução tecnológica? A computação quântica.
2045, segundo cientistas, porque temos 2 computadores quânticos no mundo rodando, um da Google, um do Facebook, não, e da IBM, desculpa, que vocês sabem quanto que vai a placa de um computador quântico em termos de graus Celsius? Não tenho a menor ideia. Menos 100 graus. E me falou isso, foi uma amiga minha que trabalha na IBM. Então, imagine a parafernália de equipamentos para que essa placa não congele. É fio de ouro, é não sei o que. Quando isso começar a ficar menor, como foi o primeiro computador que cabia numa sala, hoje cabe no bolso, quando a computação quântica chegar no celular, desculpa a palavra, fudeu. Acabou a profissão de vocês, acabou a profissão de contador, acabou a profissão do gerente. Eu sempre acho que a organização do futuro é o empreendedor e o operacional, o empreendedor cuidando do mercado e o operacional fazendo os produtos acontecerem. E isso vai revolucionar muito mais a indústria, porque a gente sabe hoje que os processos industriais eles estão dependendo de hardwares, né, de softwares, né, que a gente tem que começar a pensar. Então, para quem trabalha com inteligência artificial, existe um software aberto de inteligência artificial que roda muito melhor do que o da IBM, que o Watson. Só que é dados abertos, né? Vocês que são advogados não vão querer abrir dados de contratos e de processos dos seus clientes, né? Então, vai ter que pagar para usar um negócio de uma empresa, né? Então, assim, a provocação inicial, né, que eu sempre falo, é quem faz acontecer? Alguém faz acontecer, certo? Certo. Alguém faz. Tanto que eu acho que esse ano já passou de 10 bilhões o investimento em startups. Tá? Dinheiro cada vez tem para isso, programas de inovação aberta existem e pessoas estão se revolucionando na crise, né? Crise igual oportunidade, olhando pelo lado do empreendedor. Exato. Quem conquista? Estrategistas, né? Sabedoria dos grandes estrategistas. Estratégia não é de agora. A estratégia veio para o mundo dos negócios depois que passou pelo militar, né? Década de 70, 80. Planejamento, depois veio gestão, hoje é execução, né? Todo mundo fala de execução. Vai fazendo, não precisa planejar, vai que vai, tudo bem. A minha dúvida é se as pessoas são tão resilientes como elas dizem que são, né? Então, você vê Sun Tzu, Arte da Guerra, Napoleão, Gengis Khan, Alexandre o Grande, que lá, 300 anos antes de Cristo, já teve uma educação clássica, formada por filósofos. Conquistou tudo, tanto que ele entrou em depressão quando ele olhou para o mundo e falou: não tem mais nada para conquistar, e agora, o que eu faço? E ele tinha a humildade de comemorar com os soldados, de ir para frente, de liderar, entendeu? Então, assim, a estratégia sempre veio no mundo e ela sempre está relacionada à conquista, né? Eu conquistei mais. Então, assim, falando em conquistas, qual é a origem da palavra competir em latim? Competur. Chegar junto. Não é destruir todo mundo e chegar sozinho, né? Então, a gente está vivendo um paradigma gigante ainda. E quem conquista, quem faz acontecer, deixa legado, né? Como que você se torna imortal? Através de uma marca. Tanto que na cultura empreendedora, poucos sabem que eu sou um dos fundadores, que são 2 fundadores só, eu e o Wagner Marcelo. Tá? Porque se você olhar no grupo, tem vários administradores. E a gente não está preocupado em pessoas usando a nossa marca. A gente quer usar a nossa marca do jeito certo. Tanto que depois o Marcelo deixa com vocês um manifesto lá, a teoria e contando a história de como que surgiu a cultura empreendedora, né? Que é um artigo que o Wagner escreveu. Todo mundo que está usando a marca, a gente manda um manifesto, né? Então, eu atuei muito depois do meu mestrado no ecossistema, participei da Confederação Nacional de Jovens Empresários, com o programa de educação, justamente com a missão de entregar uma educação, viu, Marcelo? Mais soft skill do que hard skill. Isso, que é o que eu mais critico. E a gente conseguiu uma baita parceria com o Dom Cabral, e eu tive que sentar com os professores de lá, que é uma excelência em gestão, para explicar por que o módulo de soft skill tinha que ter 70% do curso. Porque eles tinham toda a parte, tanto que o módulo de liderança deles é fantástico, é a primeira disciplina que você faz no curso. Esse programa está rodando na Bahia. Tá? Então, é fundamental que isso aconteça. E aí a pergunta é possível ensinar a ser líder? Né? O líder é nato, o empreendedorismo é nato, né? O Programa de Educação Empreendedora do Estado de São Paulo tem 50 habilidades empreendedoras.
Da ONU e da Agência ABC de Desenvolvimento, 30. 3 grupos de comportamento. O grupo de planejamento, enxergar coisas que ninguém enxerga, aquela história de todo mundo tá chorando, vamos vender lenço. Saber planejar e buscar sempre qualidade e eficiência, né? Porque eficiência é fazer as coisas certas, né? E eficácia é fazer a coisa fazer certas coisas, eficiência é fazer a coisa certa e eficácia. A eficácia é uma coisa que é o líder que tem que saber, né? Quais são as tomadas de decisões de um líder? Que mercado eu vou atingir? Qual é o meu produto? E ontem, participando de um evento de empreendedorismo, 3 coisas básicas para você que você vai criar uma empresa. Identificar um problema, ter pessoas que resolvam esse problema e ter um modelo de gestão eficaz. Se você não tiver essas 3 coisas, você não vai dar certo. Dar certo é sair da média de salário do empreendedor de necessidade brasileiro, que é de R$ 1.800. Não é justo você trabalhar 18 horas por dia para ganhar 2.000, né? Para você poder ter salário de 40, 50, 100 ou R$ 1 milhão fazendo coisas diferentes, né? Então, qual é a nossa missão aqui, né? Que o nosso propósito. Uma vez a gente fez uma dinâmica num evento e bateu muito com o meu sócio, né? Procurar, desenvolver e apoiar os empreendedores de verdade. Triagem, imersão e acompanhamento. Triagem existe muito, a gente não precisa procurar, porque isso pipoca na rede, né? Tem grupos para todo lado, né? E desenvolver tem, mas no Brasil ainda ficou muito preso a eventos de final de semana, ou programas de imersão de 3 semanas, 3 meses, 2 meses, acho muito pouco. A nossa imersão será de 6 meses, tá? Para você. E o nosso programa de pré-aceleração são 2 anos para você ter uma coisa, um MVP, né? Que é um produto básico para vender. Por que 2 anos? Porque eu preciso testar você, né? A pessoa, né? People first sempre, né? Não é pessoa, produto e processo, é pessoa, pessoa e pessoa. 3 tipos de pessoas que você tem que ter. O burocrata, que é o cara que vai lidar de contrato, nota fiscal, documentação, etc. Isso tem que ter, qualquer negócio tem que ter, mesmo que seja software, você tem que alimentar os dados, né? Sim. O técnico no negócio, então se é comida, eu tenho que ter um sócio cozinheiro, que manja pra caramba de cozinha. Se é logística, eu tenho que ter um cara que manja de operação. Desculpa, se é direito, eu tenho que ter um advogado. Se é educação, tem que ter um professor. E o pitcher, né? Que é o vendedor, o cara que vai estar com brilho nos olhos lá fazendo. Se você conseguir montar esse triângulo, você começa certo. Então, assim, já fui expulso de salas de educação durante o meu mestrado, porque eu falei, eu quero criar uma escola para pessoas com super talentos. Não, isso é elitismo, etc. Mas por que tem programa de educação para pessoas com déficit de aprendizado, né? Eu tenho sócios que não conseguem ficar em sala de aula, que fugiram da faculdade, porque tem síndrome do pânico, quando o professor, desde 1920, fica na frente de um aluno enfileirado. Alguns MBAs estão mudando o formato de sala de aula para o formato oval, mas sempre centralizado no professor. E a gente tem um problema também de um viés de pensamento das universidades públicas, né? Sim. Que é bastante... Quem lida com quem estudou em universidade pública ou lida com gente que estuda em universidade pública percebe um viés político muito, muito enraizado e que eu acho que afeta a educação, justamente, que é o que aconteceu contigo aí, quando você falou que nem você falar que seu filho teve que ir para uma escola de superdotado porque ele tem um QI alto, automaticamente remonta uma ideia de que você está sendo arrogante e que seu filho é um metido. E não é isso. Né? É um olhar um tanto quanto equivocado e que causa uma ruptura com a verdade. Né? Você acaba tendo um modo de ver o mundo equivocado. Né? E isso, desse ponto de nato ou não, o meu dilema com o meu sócio, ele acredita que não ensina é nato. Eu, como professor, acho que ensino. Então, a gente sempre fica discutindo sobre isso. Então, quando eu trago isso para uma discussão, eu não vou perder tempo com isso. Então, o meu programa é o seguinte: você já sabe que você já decidiu empreender e entendeu que empreender tem que ser inovação? Então, vem falar comigo. Eu não quero assim, posso indicar. Eu estou em dúvida quem eu sou, onde eu estou. Tudo bem, eu te indico psicólogos, psiquiatras, coaches, etc. São poucos, muito poucos, né?
eu vou empreender com inovação, então bora usar estratégia. Esse é a minha persona, né? É o cara que vai empreender por oportunidade, né? E ouvindo americanos falar em eventos, etc., a curva de inovação lá fora é 7 anos para dar certo. A Amazon ficou 7 anos no prejuízo, Uber está no prejuízo até hoje, iFood, se parar de dar cupom quebra, né? Porque o Nubank pegou, porque é o tal do equity, né, que eles falam, né? Eu estou apostando no futuro do negócio, me dá um pedaço agora, né? Porque eu conheço várias pessoas com 18, 20 anos que venderam empresas, grandes empresas, e foram morar na praia com 3 milhões no bolso, né? Só que se o cara é empreendedor, ele vai montar outros negócios também, né? Então, assim, para mim, todos os empreendedores de verdade são seriais. Porque eles têm essa inquietude, né? E, graças a Deus, tem os administradores, né? Não posso falar mal da minha profissão, né? Porque aí eu pego o cara e falo, faz a gestão do negócio para mim. O tripé que você estava falando, né, o triângulo que você estava falando, ele é fundamental, assim, das startups com quem eu tenho contato, seja advogando ou contato por causa de negócios, eu vejo que as que têm uma escalabilidade, uma solidez do negócio, é exatamente nesse triângulo. Você tem um cara técnico, você tem um cara que é o burocrata, porque está na veia dele, ele gosta de ser organizado, metódico, de cuidar disso, e você tem o cara que é o comercial na veia. Senão, é engraçado. E é visível. Quando você lida com startup, é visível o comportamento dos três. Completamente diferente, diferente. Meu sócio briga comigo, né? Para mim é 0 ou 1, não tem 0,5, 0,75, 1,5. Ou é ou não é. Os caras são mais racionais, né? Só que o cara é antissocial. Então, tem que ter um cara que fala assim, não, você só viaja, né? Fala, não, alguém, se você é o pastor, você tem que pastar, né? Então, tem que correr aí, né? Então, assim, a gente realmente sabe que a gente vive um gargalo de liderança. Em 2014, eu ganhei um prêmio como jovem líder, junto com grandes empresários do Brasil, que era feito pela Gazeta Mercantil, né, a família do Levi, e eu ganhei o troféu da mão do Osiris Silva e fui falar com ele, né? Ele me atendeu, né? Ele falou, pelo amor de Deus, mude a educação, porque a nossa educação foi feita para formar gerente. E a gente precisa de pessoas como você para liderar a molecada nova aí, os mais jovens, a não pensar em ser mais gerente, pensar em ser líder, né? Tanto que não sei se vocês viram o Dr. Osiris no Roda Viva. Perguntaram para ele em Genebra por que o Brasil não tinha prêmio Nobel. Conhece a história? Não. Aí não quiseram falar com ele, né? Porque ele falou, será que é alguma coisa que eu falei errado, né? Aí depois do terceiro copo de uísque, eles falaram, doutor Osiris, é o seguinte, vocês destroem os seus heróis. Vocês têm vergonha do sucesso. Eu nunca vi pessoa ter vergonha de sucesso. O brasileiro tem vergonha. Não é de chorar? Isso também é algo perceptível na nossa cultura. Nós gostamos de um coitadismo e detestamos um vitorioso, quando deveria ser o inverso. Por que o americano faz? Porque é mom and dad and business plan. Levanta e corre atrás. Não, Deus me ajude. Não é nada contra, mas envolve muito essa inversão de valores, né? Qual foi a grande inovação do Steve Jobs? Ele simplesmente arredondou a tela do computador. A revolução do design, né? Porque ele teve coragem, né? E se falar de perfil, o cara era um grande filho da puta, né? Entre nós aqui, né? Hoje... Desculpa o palavrão, né? Mas sempre precisa de um sócio que tenha essa parte. O Zuckerberg é um baita de um hacker. Entrou o Saveirinho lá como administrador. Então, o casamento perfeito, que eu acho que é importante, mentalidades que temos que ter. A mentalidade de gestão e a mentalidade de programação. Estão dizendo que a programação é o novo inglês, né? Então, eu já falei para o meu sobrinho estudar programação. Não sabia o que queria fazer, falou, vai fazer game. Né? Então, assim, o que a gente faz aqui, né? A gente pensa num processo. É um processo empreendedor, da ideia até a oportunidade, passando por um plano de negócio, codificação e fonte de recurso, né? Uso e fonte de recurso, e a parte de gestão. Entre a fase 1 e a fase 2, existe uma grande diferença. Ter uma ideia é um cafezinho com pão de queijo.
para você não travar e pensar. Agora, você transformar essa ideia numa oportunidade requer método. O americano, como é bom de método, tem método para isso. Quais são os métodos aqui? Primeiro, vai estudar o mercado. Tamanho de mercado, quais são as tendências, o que ditam as tendências, né? São os fatores chaves de mudança que a gente chama: economia, política, natureza, demografia, tecnologia e cultura, né? Estamos vivendo muito uma mudança radical por causa da variável tecnológica, né? E existem sociedades, né? Tem a sociedade tradicional e tem a sociedade mais inovadora, né? A gente tem as camadas da sociedade no mesmo lugar. Pessoas super tradicionais, pessoas vivendo num ambiente bem de startup como eu, por exemplo. 50% das coisas que eu vendo são permuta. Hoje eu tenho uma mala e uma maleta, onde eu carrego meu notebook e meu celular. Eu só preciso trabalhar onde tem internet, por enquanto. Por isso que eu não estou na praia ainda. Então, pensar enxuto. Então, a gente tem as pirâmides das necessidades básicas, né? Que é comer, ter onde dormir, fazer necessidades fisiológicas, segurança, e tem todos a outra de socialização e status. A pandemia deu uma surra na pirâmide, porque a gente não pode subir para a base da pirâmide na parte nem de socialização, né? Tanto que todos os negócios que mexem com necessidades básicas do ser humano são bons negócios, sempre serão. Quais são eles? Alimentação, vestuário, moradia, segurança. E foram os que bombaram com a pandemia. Supermercado, Sim. Delivery. E que está crescendo. Você ia falar alguma coisa, Lidy? Manda bala. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Não. sim. Eu ia comentar bem essa parte aí das universidades, especificamente sobre a parte de direito aí, que é minha formação. Há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, e as pessoas não respeitam a nossa mente um pouco diferenciada quando você tem essa visão empreendedora ou de inovação. E aí o professor pediu um trabalho lá sobre o contrato social de Rousseau, né, um dos livros mais, e ele chegou na sala e eu tinha simplesmente colocado planta na sala inteira e feito uma fogueira fictícia para todos sentarmos e discutirmos. Isso era meu trabalho. Num outro contrato, eu montei todo mundo entregava um trabalho escrito, eu ia lá na frente falar, e eu montei um suposto roda viva dentro da sala de aula, com sofá e tudo, né? E aí me chamaram até na diretoria para poder discutir isso. E a gente olha hoje, já temos, graças a Deus, aí que temos pessoas como o Fernando, enfim, a cultura empreendedora, mas as faculdades de direito não abrem a mente, não estão dispostas a incentivar esse tipo de mente, né? Fui extremamente criticada, enfim, hoje, graças a Deus, participo de implantação de células de inovação dentro de empresas, de agência, faço um trabalho que muito me dignifica, que é consultoria para empresários justamente que querem pensar no disruptivo, né? Tá lançando infoprodutos, mas eu acho que a gente ainda precisa, né? Quem está aí disposto, eu, Marcelo, a Nádia, Fernando, a trabalhar essas mentes dentro, principalmente das universidades, em algumas profissões que não vem essa necessidade de trabalhar a inovação, a cultura empreendedora, como é um dos nossos casos aí, Marcelo, que é a Faculdade de Direito. Mas como a gente vive no mundo, graças a Deus, ainda vivemos num sistema capitalista e sempre viveremos, uma hora vai doer no bolso, né? Quantas faculdades estão perdendo muitos alunos aí, querendo se reinventar, né? Tanto que hoje já tem faculdade de empreendedorismo em São Paulo. Sim. O aluno entra lá, já assina um contrato, que quando se ele passar, ele vai ganhar investimento, né? Só que a mensalidade é 8,5 pau, né? Então, pega esse 8.500 e investe no negócio, né? mas assim, como escolas infantis, né, que tem essa educação integral aí, que os meninos entram lá descalços, fazem meditação, R$9.000 de mensalidade. Mas é a alternativa, mas... Desculpa, Marcelo. Desculpa eu. Pode falar. É que eu e a Lídia, a gente sempre bate muito nessa tecla, a gente até ficou feliz que o MEC
Diz o MEC agora que as universidades têm que dar um jeito de criar cursos e dar informações sobre direito digital, porque eu acredito até que foi mais por causa da pandemia do que de uma visão inovadora. Sim. Mas eu já fico feliz de um lado, mas a gente já tem um caminho. Acredito que realmente, acho que a hora que doer mais, eu acho que apesar do MEC ter soltado essa portaria em março, abril, as universidades em si não estão fazendo muita coisa, não. É muito engessado, né? É muito engessado, é uma visão ainda muito tacanha, mas eu acho que com toda essa força da tecnologia, eu acredito nisso que você falou, vai doer, haverá uma necessidade e essa necessidade vai forçar os caras a se postarem. Mais uma vez, o tio Schumpeter estava com razão. A exaustão é pelo bem ou pelo mal, né? Mas todo ciclo vai viver uma exaustão. A gente está falando, você falou muito do ESG, né? Uhum. Sustentabilidade, eu fui estudar no nosso grupo, tem um grupo Núcleo de Estudo do Futuro, né, meu lado acadêmico, e já sabemos que não temos planetas para desenvolver todo mundo, né? Uhum. Se você quiser dar um estilo de classe média americana para todo mundo do mundo, 4 planetas serão necessários para passar os insumos. Se o chinês quiser comer carne, acabou, né? Tanto que carnes veganas estão ganhando investimentos pesados aí, né? Então, quase tudo que é vegano tá. Então, voltando aqui ao ciclo, 1 e o 2 é o comece certo que eu falo. Você tem que qualificar a sua oportunidade. Acabei de lançar recentemente, vocês vão ver nos meus links aí, um canvas de oportunidade. Tá? Para você realmente entender, de novo, tamanho do mercado, quanto que fatura, quanto que cresce por ano, quais são as inovações que estão vindo, por que hoje estão falando muito de fintech. Então, o Open Bank está valendo já, né? LGPD está valendo já. Então, você vê aí o discurso do Magazine Luiza: sou a única empresa capaz de competir com a Amazon no mundo. Nossa, a mulher é arrogante demais. Eu não duvido mais que seja. Porque eu fui visitar o Luiza Labs em 2018, eu fiquei assustado com o tamanho do negócio. Uhum. Né? E no café da manhã com a presidente, ela falou: fazem um aplicativo lá no Google, no nosso Google, se eu não souber usar, eu não aprovo, porque eu não sei trabalhar com tecnologia, né? Então, se você conseguiu, assim, muito poucos empreendedores fazem a qualificação da oportunidade. Por quê? Porque eles estão seguindo tendências que pessoas já abriram caminho, né? Então, estou investindo em aplicativo, estou investindo em inteligência artificial, estou investindo nisso, naquilo, mas tem gente que já está lá na frente. A gente fala da eficácia operacional, que é uma curva nos negócios, que é muito difícil. E eu sempre falo, sempre brinco, né, nos eventos que eu vou. Você vai competir com a Amazon, com certeza. Você vai querer competir com o Google mesmo. Não, eu vou. Então, tudo bem. Aí, outro dia, apareceu um estudante lá, a gente estava de tarde na sala lá para falar de fábrica de projetos, né? Veio 2 moleques com streaming de livros, né? Nossa, é inovador pra caramba. Eu falei, se não tivesse, me paga um jantar saindo daqui? Não tem. Aí eu botei no Google, Amazon investe 40 milhões de dólares em streaming de books. Os moleques brigaram, literalmente, um com o outro. Né? Tive que apartar a briga, né? Aí um voltou depois, na semana seguinte, falei, não, mas isso é para trabalhar com streaming de livros de poetas e escritores informais. Falei, é um lixo. A Amazon não vai querer publicar um livro de uma pessoa que não seja formal, entendeu? Então é comer por fora que a gente fala, né? E nesse processo aqui, você descobre o seu oceano azul. O que é o oceano azul? É um mar calmo que você põe o seu barco e navega. Se você pôr seu barco no oceano vermelho, você vai ser atropelado. Né? Uhum. Então, perguntas básicas que eu sempre falo. Como que você vai competir com o chinês? E a orientação que a gente sempre fala, cria um domínio.com que o chinês consiga falar. Decolar.com não cresce porque o chinês não fala o R, né?
Então, isso tem muito a ver, né? As pessoas sempre falam que marca é lá para trás. Para a gente, marca é o primeiro. Eu tenho, acho que, uns 20 empreendedores que não conseguiram um domínio.com. Por que .com? Porque ele indexa melhor e porque, de repente, o .com.br ou .co que os caras usam, .co, não sei o quê, o país lá entra em guerra, quebra tudo, tira o seu servidor do ar, né? E uma das tendências que a gente está identificando, já olhando para frente, né? Internet descentralizada. Se você quer tirar alguma coisa da internet, você tem que pedir para quem fazer isso? Ou para o Facebook ou para o Google, certo? Uhum. Porque os servidores são deles. A internet descentralizada é o servidor seu, no seu computador. Você põe o que você quiser lá. Zeronet.io. São grupos de pesquisas no mundo. O meu sócio participa no Brasil, que é a nova onda da internet para os próximos anos, que vai tumultuar muito o processo junto com blockchain, mais que blockchain ainda, porque cada um vai ter o servidor próprio, né? Isso é muito usado na Deep Web ainda. Tanto para navegar no .io, você tem que usar a Deep Web, né? Que é o grande A da internet, né? E depois o 3 e o 4 é um plano de negócio que eu sempre falo para as pessoas, né? Se você vai falar com o investidor e não sabe quanto você vale, não fale com o investidor ou se prepare para um chute na canela, né? Se você não tiver um plano de negócio e saber como monetizar, melhor não falar com eles. Então, esse é o processo empreendedor do professor José Dornelas e do Sebrae também, que é identificar e avaliar a oportunidade, depois você desenvolve um plano de negócio. Tudo bem fazer um Canvas aqui, não tem problema nenhum, tá? Isso te ajuda. Só com Canvas você não vai saber quanto você precisa de dinheiro, porque ele é muito genérico e é feito para ser genérico, né? Mas ele tem que ser bem feito, né? É o genérico que funciona. E aí a gente vai para gerenciamento, que uma hora ou outra você vai encarar a gestão, né? É o grande gargalo do mercado hoje, né? Por quê? Porque o sucesso só vem com execução, não vem com planejamento, né? Por isso que tudo bem você não fazer um plano de negócio, mas uma hora você vai ter que rever o seu planejamento, porque, né, não dá mais tempo hoje você ficar... Temos que testar, né? Mas você tem que pelo menos saber o que você quer, né? Então, assim, na parte de administração estratégica, onde eu estudei e dou aula, eu trabalho 3 etapas para plano estratégico, que é análise estratégica, que é a tal da SWOT, né? Uhum. Ou PFOA, né? Oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, né? Que é muito difícil de você entender a importância disso. Tanto que nas aulas eu faço dinâmicas sobre isso, né? Cada grupo faz um cenário, eu coloco meus alunos para desenhar o mundo em 2100, né? E aí todo mundo desenha carro voador, robô, internet. Eu falei, isso aqui é hoje, Miguel. Há 2 anos atrás a gente fez isso numa escola municipal de São Paulo, no Butantã, e o exercício de futuro foi com 3 faixas, né? Crianças de 6 a 11, depois eu pegava até 15, depois pegava de 15 a 17. Os desenhos mais inovadores, de que faixa que foram? Os mais novinhos, né? Das crianças. A garra do Wolverine tem vacina, o Pokémon sai da televisão para te ajudar a estudar, essas coisas assim, entendeu? Porque não tem filtro, né? Sim. Então, nessa análise estratégica, é o pensamento sistêmico que a gente precisa praticar aqui, entender da relação causa-efeito, né? Desses fatores de mudança, dos fatores críticos de sucesso que são importantíssimos, né? Que eu sempre falo. Cada setor tem uma barreira de entrada, né? Então, assim, se eu quiser montar uma alimentação, eu tenho que ter selo da Anvisa, né? Porque senão eu não consigo fazer. Tanto que a grande inovação do McDonald's são os utensílios de cozinha de inox, né? Que são fáceis de limpar e dá uma sensação de limpeza. O fiscal ia lá no restaurante, já batia o olho, estava tudo limpo, né? E a gente não percebe onde está a estratégia. Tapete vermelho da TAM, para que serve? Gargalo logístico de atendimento. Está dentro do tapete, os pontos básicos de atendimento funcionam. A fila saiu do tapete vermelho, eu preciso botar mais atendente para atender as pessoas, né? O grande negócio do McDonald's é imobiliária, não é hambúrguer. Sim. Se vocês assistirem Fome de Poder, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então, assim, tecnologia não é negócio, aplicativo não é negócio, é ferramenta. Então, temos que começar a pensar tudo isso. A gente chama de plano estratégico, né? Porque a gente passa para a segunda fase, onde tem, que eu chamo de DNA da empresa, que é visão, missão, valores e competências, que é o core, né? Que é aquela história. Você tem um problema, você vai ter que ter um core business para resolver esse problema.
Uhum. né? E aí, dentro da formulação estratégica, um cronograma de ações bem feitos e um orçamento, né? Quanto vai custar. E aí a gente tem várias técnicas de valuation, eu uso muito de fluxo de caixa descontado, mas eu uso alguns índices de mercado também, de algumas empresas, né? E depois a gente desce para a parte de implementação e controle estratégico no modelo de gestão, que o controle estratégico, isso é um grande paradigma que eu falo para os meus clientes, né? Eu quero controlar você, CEO, eu não quero controlar seu gerente. Desculpa, eu não vou ficar brigando com o seu gerente, eu não vou ficar brigando com o funcionário, eu vou brigar com você, porque se você fez, a culpa é sua. O cara me manda embora na hora. Mas depois ele me chama para o jantar e toma uma taça de vinho e fala, pô, Fernando, eu não vou mudar não, bicho. Eu não tenho que sustentar meu iate, meu cartão de crédito, minhas coisas, eu não vou mudar do jeito que você está falando, não. Só que se o líder não mudar, o funcionário não vai mudar, né? Sim. Então, muita gente, quando me chama para consultoria de estratégia, pede para conversar com o funcionário. Não, a gente vai conversar no seu escritório, no meu escritório, e a gente vai para o bar. E aí você vai dizer se você realmente está disposto a mudar. Porque, assim, eu acho uma coisa injusta um gestor ganhar dinheiro sendo que a empresa dá prejuízo. Grande discussão de Prolabore. Quanto que é meu Prolabore? Eu falei, meu, é 30% do seu lucro. Ah, mas não dá dinheiro. Eu tenho 3 amigos totalmente endividados e a conta do endividamento é o salário de 10 pau que ele tirou durante 3 anos com a empresa dele dando prejuízo. Pois é, então, mas isso tá nessa raiz até um pouco cultural, né? Eu já peguei business plan de negócio que ia ser legal, era até com comida, e tinha lá um prolabore de 10 pau para a sócia, que era a esposa do cara. Eu falei, olha, não bate muito aqui. Eu falei para eles. Aí ele falou, não, mas ela merece. Eu falei, então, eu sei que ela merece. Quem sou eu para dizer que a sua esposa não merece? Sim. Só acho que para o negócio não vai ser muito bom. É mais ou menos como achar que vai abrir o negócio e vai ficar rico e milionário em 6 meses. Tem umas ideias que não batem. Eu advoguei há muitos anos atrás para uma plataforma de serviços móveis, que depois foi vendida. O fundador, ele chegava na empresa 7 da manhã, 6h30, 7, saía 10h30 da noite. E ele falava, Marcelo, eu sei quem chega, o horário que chega, eu sei que hora vai embora, eu vejo tudo. E o maior exemplo que eles têm sou eu. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Porque se eu começar a descambar, eles vão relaxar. Não, eu falo para meus amigos, chega às 6 horas, fica até às 8, a hora que chegar todo mundo, você vai embora, vai para o clube, vai jogar golfe. Depois, agora que for 5 horas, você volta para fechar. E aí você fala para a galera que você estava em reunião. Sim, entendeu? mas não chega meio-dia e vai embora às 2, né? A minha primeira empresa eu não chegava às 10 horas, ia pescar às 4 horas da tarde, não deu certo, porque os funcionários não botavam fé. Então, assim, quando a gente fala do modelo de gestão estratégica, eu uso muito o Balance Scorecard, que é da década de 90, porque ele fala que o aprendizado é do líder. Tá? Então, assim, e por isso que é difícil, né? As grandes empresas, elas têm consultorias que falam com o CEO, etc. Eu conheci a Manakei, que é referência para mim, né, do Oscar Motomura, que eu vi uma palestra dele há uns 20 anos atrás, e ele falou assim, fique perto das pessoas que falam, oba, hoje é segunda-feira. É isso. Você conhece alguma pessoa que fala, oba, hoje é segunda-feira? Acho que uma só ou duas. Fique perto das pessoas que falam, nossa, que problemão, bora lá, entendeu? Porque, assim, graças a Deus que eu tenho alguém que faz, por isso que eu sempre pergunto, quem faz, né? E aí a gente volta num processo, né? Onde que é o começo do processo? É no seu propósito. Grande guru aqui, o Simon Sinek, né? Do Golden Circle, né? As pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz. A nova geração de empreendedores está muito arraigada ao propósito. Sim. Que são os negócios de propósito, né? Porque o propósito é o que te tira da cama. O propósito é o que te faz... Porque, assim, não é fácil empreender, entendeu? Então, eu estava vendo até o filósofo falar, né? Se você se toca o despertador às 6 da manhã e você sai da cama às 6h15, você está cansado. Se toca o despertador às 6 horas da manhã, você já xinga, você está estressado. Então, esse negócio do propósito é seríssimo, né? Então, por que você faz o que você tem que fazer, né? E o propósito tem que ser difícil, né? Uma vez o presidente do Grupo Cato foi dar palestra e ele falou, né?
que até o Schumpeter acho que falava também, até os 30 anos descubra o que você gosta de fazer e acelere nessa estrada até cansar. Aí as pessoas falam, nossa, Fernando, tenho 35, não descobri ainda. Nossa, tenho 50, não descobri ainda. Meus alunos choram. Né? Nossa, Fernando, pegou pesado, não vou dormir. Meu papel como professor de estratégia é não fazer você dormir. Eu quero vocês loucos aqui, né? Tanto que os caras vão lá, o coordenador vai lá e fala assim, nossa, Fernando, eu queria tanto professor com o seu problema, cara, porque os caras estão falando, nossa, o cara mudou minha vida. Né? A reclamação é que eu pego pesado demais e faço os caras sofrerem demais. Estou falando de estratégia. É o contrato que eu faço no primeiro dia. Então, acho que essa ferramenta é importante para você usar, do próprio Osterwalder, Canvas, o Environmental Canvas, o cara que até construiu fazer isso, ó. Você vê aqui quais são as tendências, né? As tendências principais, as forças da indústria, as forças de mercado e as coisas macroeconômicas. Se você fizer isso e for direto para o seu Canvas, você vai errar. Porque o Canvas é um ambiente interno, é um ambiente que você, como administrador, consegue controlar. Né? O meio do processo é a relação dificílima também, proposta de valor, ou, na linguagem de estratégia, a tão sonhada vantagem competitiva. Tá? A maior vantagem competitiva é a inovação, por isso que as coisas inovadoras são caras, tem que ser caras, né? Porque tudo que é novo é caro, e você pega uma fatia de consumidor, tanto que eu tinha amigo que, na época da faculdade, vendeu um celular e comprou um carro. Minhas 3 tias-avós viajaram 3 vezes pelo mundo alugando linha telefônica. O telefone já foi caro ao ponto de você declarar ele no imposto de renda. Exatamente. Hoje, o WhatsApp vale mais do que a Vivo, em termos de valor de mercado. Né? Então, você vê a revolução no mundo que a gente tem. O Airbnb tem o maior quarto, maior leitos de hotel, sem ter um hotel próprio. O Uber tem a maior frota de carros, sem ter um carro próprio. O WhatsApp, o maior sistema de SMS sem ser operador de telefonia. Né? E as armadilhas da inovação. Qual é a proposta de valor do Facebook? Diz para mim. Fofocar. Está intrínseco no ser humano, por isso que deu certo, né? Mas tem valor o Facebook, como assim, inovação? Ah, vou encontrar meus amigos de faculdade. Né? Então, tanto que a única vez que o Zuckerberg usou terno foi perante o Senado, quando a juíza perguntou, o senhor trabalha com vende dados do seu cliente? É o meu modelo de negócio, doutor. Né? Toma um processo de 50 milhões, fatura 100 bi, manda a conta que eu pago. Né? Beleza, né? Então, a gente sempre fala, né, no nosso grupo é o seguinte, você quer inovar, separe 1 milhão para gastar com advogado. Você acha que a gente está errado? Ah, não. Vocês advogados aí. O tanto de processo trabalhista que eu vou tomar na cabeça, tanto de brigar com os tubarões de mercado que eu vou tomar na cabeça, entendeu? A gente está falando da grande inovação. Tem o Lean Canvas, né, que é usado para projeto, e o Canvas, que é usado para negócio. Né? Daqui, a gente sai com um projeto de MVP. O que é MVP? O mínimo produto viável. Uhum. Que é o tal do design thinking. Né? Eu tenho empatia com o cliente, eu prototipo, eu testo. Eu vou testar com o quê? Com blog? Com Facebook? Com programa gratuito? Sim! Que seja um blog que tenha conteúdo, que as pessoas gostem do seu conteúdo, que te chamem para conversar, que seja um post que chama atenção, que seja uma frase que você falou. Outro dia um cara me chamou do Rio de Janeiro, que eu gravei um vídeo no lançamento do Canvas de oportunidade, falei 90% dos empreendedores começam errado porque não fazem pesquisa de mercado, o cara me chamou por essa palavra, né? E não custa nada você pesquisar, né? Então, já ganhei várias apostas aí em competições. Mas não existe coisa sem concorrência, porque dentro da análise de mercado tem o produto substituto. Uhum. Será que as empresas vão voltar realmente a ter escritório cheio de gente? Não, porque elas perceberam que não precisa. Administrativo não precisa ir para o escritório. Eu controlo no software, eu faço isso, faço aquilo. Concorda comigo? Sim. Por que eu vou ter tanto que na Faria Lima teve uma debandada de escritórios e o governo mesmo economizou bilhões fechando escritórios e algumas empresas já anunciaram que vão trabalhar no híbrido sim. Aí vem uma pergunta para vocês. O cara que trabalha home office tem que ter redução de salário? Se o seu modelo
é tradicional, com certeza seu chefe vai te pedir para reduzir trabalho. Se o seu modelo é de startup e inovador, não, porque a gente trabalha por projeto. Sim. No nosso grupo, ninguém cobra ninguém. A gente só vai fazendo as coisas de uma maneira que alguém uma hora vai ter que puxar o trator. Tanto que no Trello do nosso grupo lá, a imagem do meu Trello é um aparador de grama, que eu que vou passando o trator. Só que eu também não vou ficar toda hora aí, tá pronto, já fez, tá pronto, já fez. Não, a gente fez um planejamento, a gente fez um programa, você vai executar, eu não vou executar para você porque eu sou seu mentor, eu sou seu consultor. Ah, fica sócio. Não quero ser sócio de ninguém. E aí essa metodologia 5W2H é simples, né? O que a gente tem que fazer? Infelizmente, temos que explicar para as pessoas por que fazer. Tem que desenhar até, de repente, né? Onde a gente vai fazer isso, quando, quem, quanto custa e como a gente vai fazer. Isso é importantíssimo, tá? E aí a gente passa pelo modelo que tem muito a ver com as caixinhas do Canvas, né? Que você consegue pegar do Canvas para a direita, que é cliente, canais, relacionamento, proposta de valor é marketing e branding. Do Canvas para a esquerda é a parte de plano operacional, né? Análise de mercado não fica no Canvas, ela fica fora, né? Cenários fica fora também, e a gente tem que ser simples, né? Numa página ou duas, num sumário executivo, chamar a atenção do investidor, que é o tal do pitch, né? Que é uma ferramenta do empreendedor, que é o conceito de chamar a atenção para as pessoas falarem mais com você. Você nunca vai vender uma coisa em 20 segundos, 30 segundos ou 1 minuto. Você vai chamar a atenção para a pessoa querer falar mais com você, né? Então, acho que é importante você ter isso. E aí, o plano de negócio é o seguinte, deu certo, caixa, aprimora, deu errado, descubra onde, né? Uma frase de um presidente de banco. Uma vez identificado o erro, a solução aparece. Agora, quanto tempo as empresas ficam batendo de pessoa em pessoa, departamento para dizer onde está o erro? Porque a grande revolução no mundo dos negócios com o Steve Blank foi o desenvolvimento de cliente. Botar o cliente como tomador de decisão, abrir a empresa para fora. Você acha que as empresas realmente conversam com o cliente e estão orientadas para cliente? Por que isso é complexo? Porque o cliente ele tem desejos e necessidades. E você não vai agradar 100% o cara. Você tem que surpreender essa pessoa, né? Tanto que na hora da gente fazer o final aqui, nesse modelo de KPIs ou indicadores chaves, são perspectivas da empresa. Não olha para finanças. O que você tem no banco hoje é presente, passado ou futuro? Presente. Passado. Passado? É o resultado das suas ações comerciais que foram pagas e caiu na sua conta. Tá. Entendeu? Se você faturou 1 milhão, você atendeu 100 clientes a R$1.000. Sim. Então, isso é uma grande mudança de paradigma que o Balance Scorecard traz para a gente. Você vai sempre olhar para aprendizado. Por quê? No cliente, você tem que descobrir encantamento. Eu fiz um evento de inovação em 2015, na PUC, e o artigo do japonês era fidelização. O cara fez métrica para fidelizar cliente. Eu falei, como que você faz isso? A gente está falando de... Não era nem fidelização, era paixão. A gente estava pensando em fidelização ainda, o cara estava falando em paixão. Ele falou, qual é o principal indicador? Eu falei, indicação. Ele falou, você matou a pau. Você só indica uma marca quando você confia muito nela. Você só indica uma pessoa quando você confia muito na pessoa. Porque se eu te indicar um cara para trabalhar e o cara for ruim, você vai brigar com ele ou vai brigar comigo? Com você. Se eu te indicar uma marca, um restaurante, vai lá que você vai gastar R$10.000, mas é bom. Se você for lá e for ruim, você vai brigar com quem? Comigo. Inclusive, vai fazer eu pagar a conta, né? É. Inclusive, uma coisa que eu fazia com investidores era o seguinte, me traz o cara para fazer um pitch num restaurante caro. Se o pitch do cara for ruim, você paga a conta? Eu fiz isso uma vez, paguei R$3.000 de conta, porque o cara gaguejou. O cara pediu um vinho caro, e aí falou da vida, falou de tudo bem, agora vamos falar de negócio. Cruzou os braços do moleque. Mesmo. O cara levantou e falou, a conta é sua, Fernando. Tive que parcelar em 10 vezes do cartão. Hoje não levo mais ninguém para jantar com o investidor, né? Porque o cara vai perguntar do financeiro, não adianta. Quanto sobra na última linha, né? Do lucro, depois de tudo. Né? O cara quer saber da sua premissa. E aí o cara, pela experiência que ele tem, fala assim, não vai dar isso não, bicho. E aí só isso não vai dar isso não, você já perde a oportunidade, né?
Então, acho que o grande pulo do gato aqui é descobrir o que encanta seu cliente e qual é o processo-chave de encantamento. Treina as pessoas nesse processo. O Jobs falava, concentre-se no que você é bom e terceirize o resto. É o core business do negócio. É o coração do negócio. Então, se você vai ter uma alta gastronomia, o coração do negócio é o chefe de cozinha. A cabeça dele, nos temperos, etc. Lógico que você tangibiliza isso com bom ambiente, com iluminação, com pessoas, com atendimento. Então, é essa abertura que o Steve Blank trouxe para a gente de orientação para o cliente, do Customer Development, né? Desenvolver clientes. Para desenvolver o cliente, voltando ao processo de MVP, você tem que entregar uma coisa que o cliente consiga testar. Você não pode entregar uma coisa remendada para ele. Uhum. Você pode até apresentar. Mesmo que você faça freemium, você tem que fazer alguma coisa funcional. Então, assim, a gente tem uma plataforma de QR Code, que até a Globo usa hoje, com 300 e tantos mil usuários, que ficou 7 anos gratuita. Os clientes pediram suporte e falaram que iam pagar pelo suporte. Porque a gente tem aquela métrica de automatizar tudo. Não adianta, você vai ter que ter um atendimento humano, né? Até o banco fala, né? Eu tenho atendimento por robô e eu tenho atendimento por pessoa, que é o High Tech, High Touch, né? Que é um grande livro aí que eu recomendo para vocês, né? A tecnologia sempre vai estar crescendo, só que o toque humano ele não é escalável, porque ele depende da pessoa. E a pessoa depende de um humor, depende da saúde, né? Depende da confiança, né? Depende da relação de confiança, né? Tanto que a gente fecha todo o processo, né? Nesse processo de valuation que é importante, né? Que a gente vai mostrar resultado, etc. E realmente muito raro um investimento de ideia no Brasil. Lá fora dizem que você tomando um chopp você consegue dinheiro na ideia, né? Mas também os caras também vão fazer curso lá, e um amigo meu foi fazer curso em uma escola lá fora, e o professor falou, você vai falar com 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, metade vai ter que fazer download do seu aplicativo nessa versão bosta que você fez. Os caras iam para a rua, por favor, baixa meu aplicativo, por favor, baixa meu aplicativo, por favor, baixa meu aplicativo. Na fila do ônibus, na fila do banco. Se você fizer isso no Brasil, você apanha. As pessoas vão falar que você é chato, né? Então, validação acho que é o grande negócio, né, quando a gente fala nisso. E aí a área de vocês também, não sei se vocês vão brigar comigo, mas governança não é compliance. Governança é um modelo de gestão, de controle do gestor. Do CEO para cima tem a governança, conselho administrativo, conselho jurídico, e os pilares da governança: ética, responsabilidade social, prestação de conta, transparência e compliance. Uhum. Né? Você sabe, Grise, uma coisa que a gente sempre comenta, que quando eu dou palestra no CRES, o pessoal pergunta sobre transformação digital, fala, mas eu vou ficar sem emprego, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, advogado também, eu sempre falo isso, mesmo que a grande verdade é que não seremos 100% substituídos. Serão substituídos os maus profissionais, aqueles que não sabem usar a tecnologia para melhorar seu trabalho e entender que precisa tratar o cliente, cuidar do cliente de uma forma mais próxima, mais humanizada, porque o advogado sempre vai ser necessário e tem coisas humanas que a inteligência não vai conseguir fazer, né? Gente, e isso é tão real, essa mudança na sociedade, que agora eu estava pouco antes dando uma outra palestra sobre a nova lei do saque, que é a necessidade agora das empresas, e é uma lei humanizada. Foram entender a necessidade e a transformação que a relação consumerista foi sofrendo ao longo do tempo. Não vou poder mais usar só bot lá, e eu vou ter que vou diferenciar quem precisa de um atendimento diferenciado, emergencial. Então, eu acho que, ao longo, o próprio governo e todas as instâncias aí da sociedade estão entendendo essa necessidade de se humanizar e de entender essa nova disrupção que a gente está vivendo, principalmente provocada aí pelas redes sociais e pelo marketing diferenciado que a própria pandemia trouxe, e com essa necessidade de inovação para cada um dos segmentos. Tem empresa que não vai sobreviver,
né? Essa é a nova realidade se ela não se atentar e não se adequar. Por isso que eu defendo e sou apaixonado pela estratégia, porque a estratégia é o modelo do negócio das empresas que crescem. Eu tenho um amigo que mora em Boston, ele tem uma consultoria super renomada em inovação, e os clientes dele no Brasil são as grandes empresas. E ele falou para mim, eu perdi os clientes, porque em 2 anos o cara pega a cultura da inovação. Tanto que uma palestra do head dessa consultoria falou que ele trabalhou na Nokia, ficou 40 dias assistindo Star Trek. Sim. Diretor de marketing, pô, tu tem que assistir Star Trek, tinha lá poltronas, né, o cinema no escritório, comendo pipoca, tudo. No terceiro dia, o CEO chegou e falou assim, ó, presta atenção que eu quero inovações iguais do filme. Primeiro o celular da Nokia, abre e fecha. Tá? Já tinha a teleconferência, né, o Capitão Kirk falando com outros planetas por videoconferência. Então, assim, na ficção tem as inovações, né, só que a estratégia, por ser flexível e ser um modelo de aprendizado, e ser uma cultura de gestão, uma cultura de administrar negócio, estrategicamente, o que eu falo? Você não tem incêndio para apagar, se você tem gestão estratégica na sua empresa. Você antecipa as coisas e vai fazendo as coisas que nem formiguinha, né? Que é o trabalho de formiguinha, mudando um pouquinho de cada vez. Uma empresa tradicional só apaga incêndio. E os empreendedores, quando fazem a conta do negócio, faturei 100 mil, quanto sobrou? Eu prefiro faturar 10 mil e sobrar 9 mil do que faturar 100 mil e ficar devendo 10 mil. Porque, assim, você tem que ter a empresa na ponta do lápis. E eu vou até escrever, estou até devendo um artigo sobre isso. A pirâmide organizacional, ela criou o valuation, né? Que a gente fala, você faz as métricas, você faz as previsões, coloca os dados, projeta e sustenta isso com modelos matemáticos. Por que as empresas que têm a pirâmide invertida, que tem a gestão aqui embaixo e o cliente em cima, criaram modelos de valuation que você não entende tradicionalmente? Como que uma Uber vale bilhões se tem prejuízo de bilhões? O modelo tradicional não explica isso, explica. Mas o modelo inovador explica. Equity, crescimento futuro. Tem um cara que fez um Uber para trabalhar em pequenas cidades, copiou o modelo, o cara faturou 800 mil por ano com esse modelo. Então, por que a startup é replicável? O replicável da startup é fácil de copiar. Hoje tem Uber de professor, hoje tem Uber de não sei o quê. Eu fui num evento no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Aí tinha um case de sucesso lá. O cara era Uber Pet. É um pet de Uber, tal, não sei o quê. Meu sócio levantou a mão e falou assim, o dia que a Uber fizer, você quebra. 3 dias depois, a Uber anunciou o serviço para pet. O advogado falou, perdi 25 mil reais para investir no cara. Eu falei, já sei que eu perdi, entendeu? Porque não é só o replicável, é escalável, tá? E o rentável também. Então, assim, sair do tradicional e vir para o lado da inovação, a estratégia como ciência e como processo, ela te obriga a fazer isso. Porque o processo da estratégia, ele é um ciclo, é o tal do PDCA, né? Planeje, dirija, haja e corrija. Esse corrija, numa organização tradicional, com cultura, com barreiras, etc., ele nunca vai acontecer. E nem uma vez um aluno meu falou, né, a gente teve um treinamento no banco e o gestor falou assim, estou te dando um leãozinho para cuidar. Para cuidar do leão, pare 10 minutos por dia para fazer carinho e dar comida. Se você não fizer isso, o que vai acontecer com o leão? Vai ficar com fome e vai te comer. E vai crescer, né? Então, que nem a gente fala, tem um problema na sua empresa? Olhe para esse problema e comece a fazer relações, outra relação que eu gosto muito da estratégia, causa e efeito. Né? Da onde vem o problema? Né? E as pessoas, num modelo tradicional, e falando em pessoas, a gente tem o ego, o status, o boicote, essas coisas que são importantes. Então, assim, estratégia e cultura empreendedora. Por que as coisas são juntas? Porque as duas coisas envolvem liderança. Tá? O empreendedor faz isso de uma maneira de feeling, né? Muito por feeling, etc. E ele tem os princípios básicos da estratégia, que é um conjunto de comportamento empreendedor. Depois ele tem a parte de persuasão e rede de contatos, né? Ele consegue
as pessoas não seguem o negócio, elas seguem o líder, né? Uhum. Elas estão seguindo a pessoa. E depois ele tem o conjunto de monitoramento, né? O que não é medido não é gerenciável. Então, para quem está trabalhando com dados, quem está trabalhando com RP, com sistemas, etc., me fala uma empresa que implementou o SAP e deu certo. Porque os dados não são embutidos da maneira correta. E quais são os dados que você tem que cuidar? Por isso que vocês estão trabalhando muito com isso. É o dado do cliente. Né? Então, encerro por aqui e deixo aberto. O Bruno está com a mão levantada, pode falar. Opa, obrigado. Boa noite para vocês. Eu estou com uma dificuldade muito grande em fazer o lançamento de um software que nós desenvolvemos. Uhum. Eu sou servidor público na Universidade Federal de Uberlândia, aí sou formado também em informática, computação e direito. E lá, nós, assim, tem vários amigos nossos que criaram alguns softwares e estão ganhando muito dinheiro. Aí eu reuni uma equipe, pegamos o doutorado de um amigo nosso, uma tese de doutorado que ele desenvolveu nos Estados Unidos, que é um algoritmo é uma IA de localização, navegação e coordenação de times de robôs. Nós pegamos essa IA para renderizar rotas, para a gente poder resolver o problema de logística, de entregas. E ficou, assim, algo excepcional. Só que a dificuldade é colocar as pessoas para usar. De graça, eu já ofereci, estou esperando o retorno de algumas empresas, de restaurantes, depósitos de gás, que fazem mais de uma entrega, para poder utilizar, mas o algoritmo foi por volta dos 4 anos para ser desenvolvido. Nós ajustamos ele, colocamos ele em funcionamento no servidor web, e está difícil, assim, as pessoas, eu gostaria de uma dica para saber como que eu faço a pessoa se interessar, para pelo menos utilizar, para ver os benefícios que esse algoritmo vai trazer para a empresa dela. Então, tem uma frase que até o Luciano Huck fala, né? O discurso motiva e o exemplo arrasta. Então, qual seria a dica para você? Cria um cliente, um projeto piloto, escolhe um sortudo aí que vai usar o seu software de uma maneira gratuita, que gere dados e que realmente mostre que o negócio dele cresceu. Aí você tem case. Né? Que nem a gente está falando, mas o que a cultura empreendedora faz? Pô, eu tenho 4 startups que nasceram e têm sucesso hoje. A gente tem quase 6 mil pessoas conectadas, pessoas que já participaram de eventos desde 2012, são 350 mil pessoas. A gente consegue falar com 5 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A gente tem grupos em todos os estados, inclusive na Angola e países europeus também. A gente tem sócio em Dubai, etc, etc. E hoje a gente está realmente assim, fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito. Então, assim, eu tenho um amigo de Uberaba, que é do lado de vocês, se tiver em Uberlândia, que chama TrackAid. Conheci o cara em 2013. Ele fez uma bolacha que rastreava a carga, que tinha um RFID ali, que sabia onde não só rastreava a carga, mas ele botava na mala, era para a mala, e ele pegava os dados para saber se sua mala foi violada ou não. Muitas malas são violadas nos aeroportos, né? E são roubadas. E aí eu falei para ele, Hugo, funciona offline? Ele falou, ainda não, mas vai funcionar. Eu falei, o dia que funcionar, você está rico. A startup dele está faturando 10 milhões de reais por ano. Olha isso. Porque ele conseguiu fazer o negócio funcionar offline. Nós estamos com É só armazenar no cachê. Você armazena no cachê, a hora que vier online, o dado aparece. Entendeu? Problemas das bikes. Uma vez chamaram a gente para resolver os problemas das bikes chinesas, né? Que não conectava, problemas de internet, porque bike do Itaú, né? Acho que eram essas bikes aí que você destravava, né? E aí a gente falou, tem que mudar o código, cara, porque o código tem que armazenar no cachê. O cara falou, não, o código é do chinês, o chinês não vai mudar o código nunca. Entendeu? Por isso que você tem que ter proprietário das coisas, né? Você tem que ter seu próprio negócio. Então, assim, cria casos, bons casos. Pega aí eu acho que um foco um pouco importante, você tem que ter o seu cliente-alvo, né? O que o restaurante vai usar e não uma transportadora, entendeu?
pega um case, pega um cliente específico, cria um caso, gere dados e fala, ó, já temos um cliente usando, já temos 2 clientes usando, 3 clientes usando. E aí a gente tem que desapegar um pouco do lado, não sei, né? Não conheço a equipe, mas se tem um doutor no meio, provavelmente os caras são acadêmicos e muito teóricos, né? Tem vários doutores. E os caras são muito céticos nessa história de arriscar. Não, mas como que eu vou botar meu organismo? Assim, se você assistir no YouTube, põe lá o vídeo do Linux, dados abertos, para você entender o que é trabalhar com dados abertos e trabalhar em rede. É uma mudança de cultura totalmente diferente, entendeu? E aí, você deixando aberto por um bom tempo, você começa... o que a gente tem trabalhado, né? Eu prefiro criar uma comunidade primeiro, para depois oferecer serviço para ela, do que ficar oferecendo serviço para todo mundo. Então, a gente tem que ter, primeiro, problema. O presidente da Waze sempre falou, apaixone-se por problemas, tá? Quem resolve, equipe para resolver o problema, e um modelo de gestão transparente, que busque governança. A gente fala de governança corporativa para startup já. O grande problema dos investidores, que barra muito investidores, é o tal do cap table, que é a divisão do bolo. Isso tem que estar claro no começo do negócio. E aí vem aquela história, né? Vamos montar um negócio, eu te empresto dinheiro, você trabalha para mim, 50% para cada um? Nunca faça isso, né? Porque, não sei se vocês acompanharam a história do Hotel Urbano, os fundadores ficaram com 10%, o conselho tirou do jogo. E eles gastaram todo o dinheiro que eles ganharam com o advogado para voltar a ter poder de decisão. O sócio, programa lá do History Channel, eu vou investir no seu negócio, é um aperto de mão sem contrato, mas quem manda sou eu. E aí é a grande responsabilidade do CEO, né? E ele tem que mandar, e se ele errou, ele tem que ter umidade suficiente para ajustar e saber onde que ele errou e começar a rodar. Vejo muitos projetos bons que ficam com medo do mercado, né? O lema do americano é fail fast, learn fast. R rápido e R rápido. Eu vi uma propaganda hoje que eu até gostei, chama Escola do Caos. Os caras estão crescendo absurdamente com o número de clientes porque eles estão ensinando a gerenciar o caos, né? Que eu falo que o empreendedor é aquele cara que está navegando no oceano, vem uma tempestade, ele vai lá, sobe no mastro e fica gritando, para direita, para esquerda. Porque quando você vai pescar, e se você tiver a oportunidade de sair com um pescador no mar, o cara falou, uma vez eu saí no Ceará para pescar com os caras, o cara falou, ô Lemão, quando eu falar rema, porque senão a gente morre, entendeu? Sorte que o mar não virou na época, né? Mas se o mar virar, se você não remar, amigão, você vai morrer, entendeu? Então, o líder é esse cara que tem a marcha, que tem o tambor, que dita o ritmo, que vai muito no feeling e também tem que ter um pouquinho do conhecimento também, que eu acho que a teoria ajuda, né? Então, as teorias de gestões estão aí desde... O Balanced Scorecard foi criado em Harvard na década de 90. Depois veio o Google com os OKRs, né? Os OKRs também, que é uma simplificação do modelo. Mas é aquela história, né? O objetivo, ele é macro e de futuro, a meta é escadinha, e 1% de inspiração, 99% de transpiração. Porque, assim, se o negócio é muito fácil, todo mundo vai fazer e vai ter muito concorrente. Se o negócio é muito difícil, vai ter pouco concorrente, mas poucos vão fazer. Se você quiser pescar tubarão, qual é o tamanho do nó da sua rede? Ele é maior, né? Porque você quer o tubarão. Então, os peixes pequenos, eles vão passar no buraco da rede. E você sair para pescar peixe pequeno, peixe grande, etc. E para terminar, falando em tubarão, vocês conhecem a história do navio pesqueiro japonês? Que eles iam no alto mar, abre a comporta, os peixes entram dentro de uma piscina gigante, fecha a comporta. Todos os peixes chegavam podres no porto, porque eles não nadavam, né? Qual foi a solução? Põe um tubarão no tanque. Ah, sim. Aí eles vão correr do tubarão, entendeu? Então, você tem que ter um estrategista no seu negócio, né? Porque se você não é estrategista, você vai trabalhar para um. Então, não é uma coisa fácil de se aprender, mas como diz o autor das 10.000 horas, né? Se você praticar por 10.000 horas, você pode virar um estrategista, sim. E aí eu sou meio contra isso, né? Porque eu acho que é muito mais fácil você pegar um sócio que tem um talento complementar e botar no negócio desde cedo e dividir o bolo para ele te ajudar, do que você ter que estudar.
Eu posso começar a programar, vou demorar 10 anos, mas meu sócio já é programador, então eu já encurtei um bom caminho, entendeu? E na nossa sociedade é 50-50%. É engraçado as reuniões. Vamos fazer isso? Não. Beleza, está decidido, não tem reunião. Eu tenho que convencê-lo, né? Então, eu acho que a governança é importante, os advogados estão abertos para isso, eles precisam ajudar, a gente precisa de contratos. Uma vez uma amiga minha brigou comigo porque ela tinha uma startup que era Star Legal, né? Que era um algoritmo que fazia memorando de entendimento, que é uma coisa séria, né, para você fazer, né? Aí eu falei, não, Star Legal para mim é meditação, né? Aí ela falou, não, Startup Legal. Aí o startuplegal.com, o domínio estava para negociar por 15 mil reais. Não é o que vale 15 mil, você abre negociação com o cara. Ela não quis pagar e registrou startuplegal.com.br. Falei, não adianta nada. Você trabalha com registro de marcas e patentes, não conseguiu criar uma marca boa para o seu negócio, ela brigou comigo. Tudo bem, pedi desculpa, mas eu tive que falar real, né? Então, essas coisas são importantes. Então, tem que aprender. O iFood está fazendo isso, o Uber está fazendo isso. Se você parar de ganhar cupom, você vai parar de usar o aplicativo, né? Só que os investidores sabem disso, né? Então, são coisas que a gente começa a entender que é muito mais difícil, né? O modelo tradicional não explica o sucesso das startups, né? Só que o novo modelo de inovação, o modelo de estratégia, e eles já conseguem explicar tudo isso, porque são modelos disruptivos, né? Eu nem gosto muito de falar desse negócio. Mas, como dizem os meus mentores, Fernando, acelera porque os problemas estão cada vez maiores. Covid veio para ficar, clima, agora é falta d'água, daqui a pouco é falta de energia, e aí um problema vai atrás do outro, porque esse modelo capitalista criou coisas que a gente não explica mais, já visto o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Fala, Lidy, você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia fazer um comentário. E eu acho Sim. que cada vez é mais importante, né, desmistificar isso, que advogado é só para sentar e fazer um contrato, né, ou para poder resolver contencioso. Falando um pouco aí mais da nossa profissão, né, Marcelo? Acho que o advogado, principalmente aí do direito digital, a gente cada vez mais é multidisciplinar, a gente entende de marketing, a gente participa de reunião de planejamento. Eu cada vez mais tenho vivenciado isso e trabalhado essa questão com os meus clientes, porque a gente tem que, de fato, estar junto, apontando os riscos, mas entendendo do business, do negócio do nosso cliente, sabendo conversar. Então, eu acho que é isso, principalmente aqui, né, estamos dentro da ANAD, que é uma associação de advogados, o que a gente vem cada vez mais buscando é isso, poder estar junto desse tipo de reunião, aprendendo, mas também trazendo ideias, porque temos, sim, que cada um está no seu quadradinho, mas eu acho que tirar um pouco dessa mentalidade que você só vai procurar o advogado quando tem um problema ou para poder redigir. Se ele não participa dessas reuniões, ele não vai saber transportar isso para um contrato ou para um documento com clareza. É o consultor ser chamado quando o negócio está com problema. Poucas pessoas chamam. Eu fechei a última consultoria porque o negócio do cara estava crescendo muito rápido. Ele falou, eu preciso de ajuda. Uhum. De qualquer forma, ele estava com um problema, né? Porque ele falou, não estou dando conta mais de controlar, preciso de um modelo. E ele administrava uma empresa de 5 milhões por ano no WhatsApp e no Google Drive. A gente tem justamente tentado trazer pessoas como você, Fernando, para dar o webinar, justamente para o pessoal da associação perceber que você tem que ter um sistêmico, você precisa ter um consultor de alguém pensando na estratégia, pessoa técnica do TI. A gente tem trazido várias pessoas de várias áreas para ter essa troca, para os advogados saírem desse conceito que a Lidiane falou, e as pessoas que também estão assistindo também verem que os advogados de direito digital, de tecnologia, não fazem parte também, não fazem parte desse conjunto de advogados que vai tudo por fora. Que a gente tem que ter a cabeça aberta e trabalhar em conjunto para que as empresas deem certo, cresçam, gerem empregos, gerem negócios, enfim. Mais uma vez, a gente tem que aprender com as empresas grandes. Se você olhar qualquer organograma de corporação, o jurídico está abaixo da presidência. Sim. Ali que tem que estar. É ali que tem que estar. O RH tem que estar do lado da presidência, não pode ficar no tático. Sim. Entendeu?
E, assim, é difícil pensar em estratégia, é uma ciência cara, mas, assim, tem muita gente para se trabalhar. E na sua área de logística, Bruno, entra no ecossistema para ver quais são as empresas de logística que estão dando certo. Pesquisa muito, é o que eu falo sempre, né? Primeira fase da administração estratégica é análise. E análise é você ligar sua anteninha. Pô, quem está tendo sucesso com logística? Quem está tendo sucesso nisso aqui? Que é o que a gente fala do benchmarking, né? Que é as melhores práticas. E aí você tem que ter um esforço muito esforço mesmo para realmente acontecer. E, assim, uma ideia, ela pode até atrair, mas o resultado é importante. Então, para você, escolhe um cliente, abre o programa para ele, gere dados, entendeu? E depois você fala, ó, já tem um cliente que está usando, que gostou, que esse aqui é o meu primeiro case de sucesso, entendeu? Nós fizemos uma apresentação para a Arcon, aqui em Uberlândia, não sei se já ouviu falar, né? Sim, grande. E nós fizemos uma apresentação para a TI da Arcon. Os analistas deles adoraram o algoritmo, só que bateu de frente com um problema que o algoritmo não resolve ainda. Nós já estamos pensando em resolver. É um problema chama teoria da mochila, que é a quantidade de carga, além de balancear as rotas, teria que verificar a quantidade de carga da frota, porque é uma frota de caminhões muito grande. Nós estamos trabalhando para resolver isso. Mas tem que trabalhar como parte de imagem, né? Mas médio porte seria o nosso foco agora, a princípio. Nós ajustamos, ele está pronto para funcionar para médio porte. O que ele faz? Ele pega todos os itinerários, os vários entregadores e várias entregas. A IA funciona balanceando as rotas. Ela balanceia todas as rotas de forma que as rotas fiquem mais ou menos iguais para todos os entregadores, para as várias entregas que eles têm que fazer. Então, balanceando as rotas, diminui a distância para cada um e melhora o prazo de entrega. O algoritmo é excepcional. A dificuldade está aí, na parte disruptiva, quebra de paradigma. Você chega numa empresa, eu já funciona assim, eu vou colocar isso aqui e vai me dar problema, deixa o meu do jeito que está. Isso é difícil até para testar, para mostrar para ele que ele vai ter um benefício enorme para o negócio dele, para a empresa. Só que é difícil, por exemplo, às vezes, como nosso foco são empresas de médio porte e restaurantes que fazem várias entregas, farmácias, as pessoas não têm instrução e às vezes eu tento explicar a forma de renderização de rotas. E é uma IA que ela está sempre aprendendo, ela pega as rotas, renderiza as rotas, usa de novo, ela aprende mais, otimiza mais, e algo similar a esse algoritmo nosso é justamente a Amazon. A Amazon, ela faz um polígono no mapa do seu itinerário todinho e otimiza as rotas dentro desse polígono. O nosso algoritmo faz um balanceamento, porque às vezes o cara vai fazer uma entrega, ele dá uma volta no bairro todinho. Aí o outro vai para o outro lado. Aí tem mais um que vai para uma rota diferente. A IA, ela vai pegar o mapa do itinerário todinho e vai balancear de forma que todos vão percorrer quase que a mesma distância. Então, vai diminuir a distância para todos eles. Então, vai diminuir o prazo de entrega e economizar combustível. Aí já tem uns problemas sérios para resolver com vocês aí. Depois, se quiser, a gente conversa mais aí. Média empresa não vai usar porque não vai querer correr risco de errar. Pequena empresa não vai usar porque não vai achar que é caro. E as grandes empresas nem se falam. Então, eu acho que vocês têm que realmente começar a investigar e validar o problema realmente. Falar, você tem problema com otimização de carga, você está gastando muito com combustível, está atrasando a sua entrega. Esse amigo meu utilizava a rota no Google e dava certo. Então, de repente, eu te faço uma pergunta. Se o Google ou a Amazon abrir um roteador, um sistema igual o seu, ele te engole? A Amazon funciona com um algoritmo diferente nos Estados Unidos, mas com certeza se desenvolver. Ou se prepara para vender para eles também, né? Se tem uma solução boa, o grande vai lá e te compra. É verdade. Mas, Marcelo, passa meu contato para o grupo aí, a gente conversa. Olha, pessoal, tá
a gente precisa encerrar já por causa do horário. Também descrevi no particular aí, Bruno, para você. Então, os links de contato do Fernando estão no começo do bate-papo. Tem o LinkedIn pessoal do Fernando, o site da Estratégia Sem Crise, Tem grupo do WhatsApp, pode entrar, entra lá. WhatsApp pode entrar, é bárbaro. E a gente traz o Fernando aqui de novo. Não, e assim, o mantra, né, Marcelo? Problema, pessoas que conseguem resolver o problema e gestão. É isso aí. Então, o Bruno, vai investigar o problema. Pessoas que resolvem o problema, tenho certeza que você já tem. Conversa mais com esses clientes, veja as startups que estão conversando. Se quiser que eu se aproxime lá do Hugo da Tarcade, lá, eu te apresento, você bate um papo com ele, tá em Uberaba, tá aí do lado, entendeu? Tá vendo? Já tá ganhando um gancho aí, Brunão. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Ô, Fernando, muitíssimo obrigado mais uma vez aí por ter disposto do tempo. Era para ser de 1 hora, foi de quase 2, mas foi muito bom. Acho que a galera curtiu, aprendeu bem. Em breve vai estar no YouTube, no canal da Nádia. Eu te passo o link para você colocar no seu canal também. E te agradeço demais. Eu vi que você mandou o material, então, para quem tiver interesse no material, Pode passar. é só entrar em contato no diretoria@anad.org e pedir por e-mail que a gente envia o material do Fernando. Entre em contato com o Fernando. Muito obrigado aí, Fernando, mais uma vez. Lidiane, por ter topado fazer junto. O Ricardo, nosso presidente, que está aí com a câmera fechada, mas me mandou mensagem aqui que está aqui. E o pessoal aí que está aí presente, muito obrigado, boa noite. E última dica, né, Marcelo, se me permite, né? Faça alguma coisa muito diferente uma vez só e me diz, depois você compartilha comigo se você quase infartou ou não. Entendeu? Porque às vezes essa tal de inovação não é para você, entendeu? Porque a gente tem até um sócio que está afastado por problema de saúde mental, que ele falou, preciso me cuidar, porque está difícil. Entendeu? E às vezes não é para você mesmo, né? Mas assim, se for empreender, tentem vários esforços de empreender de uma maneira inovadora que no fundo vai compensar. No tradicional é difícil. E mais uma vez, né, gente? Vamos começar certo. Validem sempre o problema e aí o negócio começa. Problema, pessoa que resolve um problema e gestão. Acho que com isso aí vocês conseguem resolver vários problemas das escalas e os negócios precisam crescer cada vez mais, né, Marcelo? O negócio tá feio, né? Sim, sempre. O negócio tá feio. Fernando, tá obrigada pela aula aí, foi muito enriquecedor hoje. Obrigado. Poder aprender com você. Acho que todos nós aqui tivemos uma verdadeira aula hoje à noite. Obrigado, sempre um prazer. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado aí também. Agradeço o Fernando Grise, que veio com uma pegada bem interessante aí da cultura empreendedora. Muito obrigado, Lidiane. Bom revê-la novamente aí. Nossa vice-presidente aqui da NAD, sempre brilhantemente apontando aí algumas questões específicas, principalmente aí para os nossos colegas advogados aí que estão mudando o mindset para a cultura empreendedora, né? Nós precisamos bastante. E o Marcelo aí também, obrigado aí, Marcelo, pela contribuição. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês nos próximos eventos aí, tá bom? Boa noite, obrigado, pessoal. Bora fazer aí que precisamos resolver os problemas que estão cada vez maiores aí. Tá bom? E juntar força, né? Juntos somos mais fortes, né? Isso aí. Com certeza. Obrigadão. Obrigadão, Grisi. Boa noite. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.